E a estratégia do Flamengo para contratar Thiago Almada está definida. O rubro-negro sinalizou ao Atlético de Madrid a possibilidade de pagar até 30 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos do meio atacante argentino. Mas só vai haver qualquer tipo de avanço nas tratativas entre os clubes se o Almada, nesse pós-Copa do Mundo, sinalizar com a intenção de jogar no Flamengo. O rubro-negro, inclusive, já disse que topa bancar os mesmos vencimentos do Almada na Espanha no futebol brasileiro. O Almada se tornaria o jogador mais bem pago do elenco rubro-negro. Hoje, Saúl, Jorginho e Samuel Lino são os únicos atletas com vencimentos acima dos 2 milhões de reais mensais. Na Espanha, o Almada ganha na casa dos 3 milhões por mês. Almada, que esperava se valorizar na Copa do Mundo para chamar a atenção de clubes europeus. A prioridade dele é seguir na Europa. Mas, a jogar pela reta final do Almada na Copa, não deve aparecer muita coisa. Dos últimos 4 jogos da Argentina no Mundial, ele não saiu do banco de reservas em 3, incluindo a grande decisão contra a Espanha nesse fim de semana, assim como na semifinal contra a Inglaterra. Desses 4 jogos finais, os 4 últimos da Argentina, o único em que ele participou foi contra a Suíça, em que ele entra nos 30 minutos finais. De qualquer forma, se contratado, Almada pode transformar o ótimo elenco do Flamengo em um dos melhores do futebol no planeta. Ou eu estou exagerando? Já uso espaço para comentário para dizer o que você pensa desse jogador que fez sucesso com a camisa do Botafogo, do Lyon, mas que não conseguiu engrenar nem na Copa do Mundo, nem no Atlético de Madrid. E o Flamengo comprou briga com empresários do futebol brasileiro. Na semana passada, o Flamengo alegou uma necessidade de reorganização financeira e suspendeu o pagamento de comissões a empresários. A comunicação foi feita aos representantes de atletas do Brasil nos últimos dias. Vou separar um trecho desse comunicado. Abre aspas, identificou-se a necessidade de renegociar e reprogramar determinados pagamentos relacionados a comissões pactuadas até o fim de 2026. Ou seja, o Flamengo avisou os empresários que não vai conseguir pagar as comissões e vai deixar para fazer essa quitação a partir de 2027. A resposta dos empresários, eles foram à porta da CBF para reclamar do Flamengo. O BAP, presidente do Fla, já disse que quem estiver insatisfeito não fará mais negócios com o Flamengo e sugeriu que os empresários comecem a procurar outros clubes sem problema. Entendo a necessidade dos clubes em repactuarem acordos, mas seria mais bacana que o BAP fosse mais delicado, mais carismático, mais respeitoso, essa forma mais bruta de comunicar, olha, a partir de agora pagamos só no ano que vem, quem não quiser não negociar mais com o Flamengo. Não sei se é bacana pro rubro-negro. É óbvio que o Flamengo é hoje a maior vitrine do futebol brasileiro, mas na base da truculência nem sempre as coisas funcionam também. Só para completar o noticiário do Flamengo, contar que o rubro-negro oficializou a renovação do contrato de Alexandro até dezembro de 2027, notícia que você soube ainda durante a Copa por aqui. A saideira do Fla, De La Cruz, não tem data para voltar a jogar, ele não tem um problema médico, mas na volta da Copa do Mundo, os exames detectaram um desequilíbrio de força e, preocupado com a chance de uma nova lesão, o Flamengo vai poupá-lo dos próximos jogos. Thiago Almada vai fechar com o Flamengo, Nicola, bora explicar também essa história. O Flamengo, ao contrário do River Plate, acenou com uma proposta ao Atlético de Madrid que pode chegar até 30 milhões de euros. Na Argentina chegaram a falar em 28 milhões de euros. Seja 28, seja 30, o Flamengo está disposto a pagar mais do que o River Plate. O River topa bancar 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. O Flamengo quer comprar o Almada pagando até 30 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos. Mas a palavra final vai ser do Almada, tá? O Almada é que vai dizer se ele topa ou não jogar no Flamengo. O Almada, que vai ganhar alguns dias de férias depois do vice-campeonato mundial. A Argentina perdeu, vocês sabem, nesse domingo para a Espanha. Almada, que dos últimos 4 jogos da Argentina não saiu do banco de reservas em 3. Então, a esperada valorização, e parecia que ele teria um papel de destaque no time, até porque fez boa eliminatória para a Copa, no Mundial a coisa não aconteceu. Desses 4 jogos, ele não entrou na partida contra a Espanha, não entrou na partida contra a Inglaterra, jogou 30 minutos contra a Suíça e também não entrou no jogo contra o Egito. Então, não dá para dizer que ele não conseguiu a valorização que ele imaginava via Copa do Mundo, certo? Boa noite, alguma notícia do Flamengo? Do Flamengo eu falei sobre o Almada, né? Negociações com o Almada, e nova estratégia do Flamengo é esperar que o Almada se posicione. O Almada saiu por um período de férias e o Flamengo só vai avançar nas tratativas com o Atlético de Madrid se houver uma posição
do Almada de que topa jogar no Brasil. A prioridade do Almada, isso está muito claro já há algum tempo, é jogar no futebol europeu, é seguir no futebol europeu. Ele está no Atlético de Madrid, onde é pouco usado pelo Simeone, e a expectativa é de que surja alguma coisa por lá. Se não rolar nada de Europa, ele vai ter duas alternativas: ou voltar para a Argentina para jogar no River Plate, ou voltar para o Brasil para jogar no Flamengo, mas isso a gente tem que aguardar cenas dos próximos capítulos. Boa notícia para o torcedor do Flamengo. Thiago Almada recusou proposta milionária do Al Ahly da Arábia Saudita, informação que foi bastante repercutida nas últimas horas. O time saudita estava disposto a pagar um caminhão de dinheiro ao meio atacante argentino que disputa a final da Copa do Mundo nesse domingo. Jogador de 25 anos de idade que pertence ao Atlético de Madrid, mas o Almada rejeitou as cifras milionárias, por entender que sua prioridade é continuar na Europa. Se as ofertas do futebol europeu não aparecerem, aí sim o Almada vai cogitar e escolher entre o Flamengo e o River Plate. Ele não disse sim para nenhuma das duas ofertas, embora o Atlético de Madrid já tenha avançado com o Fla e também com o River Plate. São ofertas diferentes dos times sul-americanos. River Plate topa bancar 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. O Flamengo acenou com 30 milhões de euros, mas ficando com um percentual maior do que esses 50%. Essa definição não deve acontecer tão cedo. Independentemente de ser campeão ou não nesse domingo, é possível que o Almada tire uns dias de férias e aguarde por propostas da Europa. A janela por lá está só começando, então não imagine um desfecho positivo rapidamente, a menos que o Almada perceba que não vai ter propostas do exterior. Só para completar, também contei para vocês que o BAP autorizou o departamento de futebol a transformar o Almada no jogador mais bem pago do elenco. Hoje, Samuel Lino, Jorginho e Saul são os únicos atletas ganhando acima de 2 milhões de reais por mês. E o Flamengo abriu os cofres e está disposto a pagar 30 milhões de euros ou 176 milhões de reais para contratar Thiago Almada. São quase 60 milhões de reais a mais do que o River Plate ofereceu ao Atlético de Madrid para a contratação do meio atacante argentino. Tem só uma importante diferença entre as propostas. O River topa bancar esses 117 milhões de reais pedidos pelo Atlético de Madrid por 50% dos direitos econômicos. O Flamengo acena com 176 milhões de reais, mas quer uma fatia maior do que 50% por entender que o Almada vai se valorizar no Flamengo e pode render bastante dinheiro num futuro não tão distante. O principal problema, tenho contado para vocês, não é o acerto com o Atlético de Madrid, sim com o Almada. É que o meio atacante, que integra a seleção argentina, finalista da Copa, está propenso a ficar na Europa e aguarda por propostas do velho continente. Se elas não vierem, aí sim ele vai decidir entre River Plate ou Flamengo, com uma preferência ao River Plate por conta da possibilidade de voltar para a Argentina. O Flamengo vai precisar oferecer bastante dinheiro de salário para que o Almada possa ser reforço do rubro-negro. Vale a lembrança de que, apesar do otimismo no Fla, a expectativa é de definição somente após a Copa do Mundo. Importante registrar ainda que o Almada, que começou esse Mundial como titular, perdeu a posição. Dos últimos 3 jogos da seleção argentina no mata-mata, em 2 deles ele nem saiu do banco de reservas contra Egito e Inglaterra. No outro jogo contra a Suíça, foi utilizado em apenas 30 minutos. O Flamengo está dando calote nos empresários para não fazer pagamentos nesse fim de ano e somente no fim do ano que vem. É verdade, isso é verdade. E isso vai ser tema de um vídeo. Eu até separei esse tópico, é algo super interessante. Quer ver? Eu vou até ler para vocês o que eu anotei. Flamengo brinca com empresários brasileiros. Flamengo alegou reorganização financeira e suspendeu o pagamento de comissões. A comunicação foi feita aos empresários nos últimos dias, abre aspas para um trecho desse comunicado. Identificou-se a necessidade de renegociar e reprogramar determinados pagamentos relacionados às comissões pactuadas até o fim de 2026. O BAP ainda falou que quem não está satisfeito não faz mais negócio com o Flamengo e que vai procurar outros clubes sem problema. Os empresários ficaram bem revoltados e foram à CBF. Cara, o mais maluco dessa história é que a gente está falando de um clube cuja capacidade de arrecadação é de quase 2 bilhões de mais de 2 bilhões de reais, né? De mais de 2 bilhões de reais por ano. Se esse clube está dando, não calote, né? Mas se esse clube está dizendo que não consegue pagar os empresários, qual clube do Brasil vai conseguir pagar? Não, eu não acho uma atitude bacana, não acho uma atitude legal. Acho que o Flamengo erra nessa, tá bom? E para mim a atitude é ainda pior quando o presidente do Flamengo vem e diz,
eu até acho assim, ó, você está com dificuldade, você procura os caras, não precisa dizer que não vai pagar e que quem não quiser. Ó, pessoal, a gente precisa chegar a um consenso. Vamos trabalhar numa alternativa? O que, que a gente pode trabalhar? Agora, essa postura de dizer, ó, só vou pagar a partir do ano que vem, quem quiser fica com a gente, quem não quiser não negocia mais, eu não acho legal, tá bom? Pediu ao Mônaco para contratar Everton Araújo e o BAP aceita vender. O Kleber, eu confesso que eu me surpreendi com essa notícia, porque eu conversei com o Thiago Escuro, que é o executivo de futebol do Mônaco alguns dias atrás e perguntei, e aí? Porque tinham especulado o Léo Pereira, tinham especulado o Plata e também o Carrascal. Ele falou, Nicola, não vamos contratar ninguém do Flamengo, tá? Então foi o executivo de futebol brasileiro do Mônaco cravando que não vinha ninguém do Flamengo para o Mônaco, tá bom? Nicola, achei uma cagada no Mengão renovar com o Alexandro. O contrato acabava no fim desse ano e foi estendido por mais um ano. O Danilo também tem proposta de renovação, o Danilo é que ainda não definiu essa renovação. Cara, não são jogadores baratos, tá? O Alexandro ganha na casa de 1.800.000 por mês, o Danilo deve ganhar na casa de 1,2, 1,3 milhão de reais por mês. A gente não sabe o tamanho do peso desses caras no dia a dia, de treino, de exemplo, de conversa com os caras, enfim. Mas eu tô para dizer para você que eu entendo o seu lado. Não parece ser maluquice o que você tá falando não, tá bom?